Olá, boa tarde. Na pandemia, familiares e presos conseguem se ver com a ajuda da tecnologia. As videochamadas foram adotadas em presídios de Mato Grosso, uma forma de diminuir as distâncias e a saudade e fazer valer o que diz a lei maior do país no que se refere ao direito dos presos. Essa iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos outros. Conselho Nacional de Justiça abre inscrições para interessados em contribuir com a audiência pública sobre segurança privada. O CNJ quer ouvir especialistas sobre as melhores práticas para garantir a eficiência e a qualidade na prestação desse tipo de serviço. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determina a realização de audiência de custódia a homem preso por tráfico de drogas. E ainda, Supremo lança hoje a exposição virtual Espaços, Memórias e Avanços Tecnológicos, sobre fatos marcantes da história da Suprema Corte. O visitante terá acesso a verdadeiras galerias de arte virtuais em espaços 3D totalmente realistas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a realização de audiência de custódia a um homem preso por tráfico de drogas em Pernambuco. A justificativa da Justiça Local por não ter feito a audiência, como determina a lei, foram as medidas de contenção da pandemia. Para o ministro Gilmar Mendes, no caso, ocorreu uma violação ao devido processo legal. O ministro lembrou que a audiência de custódia é uma ferramenta obrigatória no Brasil desde 2015 para evitar abusos e ilegalidades. Na prisão em flagrante, o acusado deve ser apresentado imediatamente a uma autoridade judiciária para verificar a necessidade e as condições da prisão. O homem foi preso em flagrante com uma arma de fogo e 655 gramas de skunk em agosto do ano passado. Ele argumentou que a prisão foi ilegal porque, em vez de ter sido apresentado a um juiz, houve apenas uma troca de e-mails para confirmar a legalidade da prisão. A Defensoria Pública de Pernambuco afirmou que a não realização da audiência de custódia foi por causa das medidas de prevenção à Covid-19 seguidas pelo Tribunal de Justiça do Estado, com base em uma recomendação do CNJ. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que a recomendação do CNJ no início da pandemia foi revogada a partir da nova publicação do Conselho, que regulamenta a realização das audiências de custódia por videoconferência ou de forma presencial. E isso, no caso em questão, deve ser cumprido em um prazo de 7 dias. O Conselho Nacional de Justiça abriu as inscrições para entidades e integrantes da sociedade civil interessados em contribuir com a audiência pública sobre segurança privada. O evento vai ser realizado pelo CNJ no dia 30 de julho por videoconferência. O objetivo do Conselho Nacional de Justiça é coletar depoimentos que contribuam de forma técnica e jurídica sobre o tema da segurança privada. O CNJ quer ouvir especialistas sobre as melhores práticas para garantir a eficiência e a qualidade na prestação desse tipo de serviço. Entidades e membros da sociedade civil interessados em participar podem se inscrever até segunda-feira, dia 19 de julho. Basta mandar e-mail para cerimonial@cnj.jus.br com nome, entidade, currículo e um resumo dos pontos que pretende abordar. Cada participante terá 10 minutos para a apresentação. A lista com os selecionados vai ser divulgada no dia 21 de julho, na página do Conselho Nacional de Justiça. A audiência pública é uma iniciativa do Grupo de Trabalho sobre Serviços de Segurança Privada, que busca uma atuação que respeite os direitos dos cidadãos, independentemente de raça, gênero ou condição social. O grupo foi proposto pelo Observatório dos Direitos Humanos, coordenado pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux. Uma das motivações foi a repercussão da morte de João Alberto Silveira Freitas, em novembro do ano passado. O homem morreu depois de ser espancado por seguranças em um supermercado em Porto Alegre. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu que a empresa precisa provar que não tem condições de arcar com as custas do processo para ter direito à justiça gratuita.
De acordo com a 7ª turma do TRF da Primeira Região, a condição de hipossuficiência de empresa falida não é presumível, ou seja, não é só porque se trata de solicitação feita por empresa inativa que, automaticamente, é reconhecido a ela o direito ao benefício da justiça gratuita. Vai depender de prova da dificuldade financeira em arcar com as custas do processo. A decisão se deu no julgamento de recurso da massa falida de uma mineradora que operava em Minas Gerais e teve os direitos minerários cedidos a outra companhia em 2007. A falência da empresa foi decretada ainda em 1988. O principal argumento apresentado ao TRF1 foi o de que a empresa não teria condições de arcar com os encargos processuais da execução fiscal devido à situação de falência. Mas a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, relatora, destacou que o pedido de justiça gratuita, nesses casos, deve vir acompanhado de comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica solicitante. A decisão está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou que um dos sócios de uma transportadora e já extinta passe a figurar como o autor de uma ação apresentada inicialmente pela empresa. A permissão da troca do chamado polo ativo da ação seguiu precedentes do STJ. Os ministros da 3ª turma do STJ entenderam ser possível a modificação do polo ativo da demanda, ainda que o pedido de alteração ocorra após a citação, como no caso da substituição de sociedade empresária extinta por um dos sócios. Para os ministros, a emenda à petição inicial para a modificação das partes pode ser feita, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. A controvérsia julgada teve origem em ação de indenização por danos materiais, ajuizada por um dos sócios e por uma transportadora contra a empresa Sadia S.A. Ao reformar a decisão de primeira instância, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento a agravo de instrumento para determinar a substituição de transportadora por um ex-sócio. No recurso especial apresentado ao STJ, a Sadia sustentou ser proibida a alteração do polo ativo da demanda após a estabilização da lide, ocorrida com a citação. Para a relatora, a ministra Nancy Andrighi, a extinção representa para a sociedade empresária o fim da existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito. A ministra explicou que, como a transportadora estava extinta desde abril de 2004, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, desde o protocolo da petição inicial, realizado em 2011. Ao confirmar, em parte, o acórdão do Tribunal de Justiça, a ministra afirmou que, como apenas um dos ex-sócios da transportadora compareceu aos autos, o pagamento da indenização deve ser feito na proporção da participação dele no capital social da empresa extinta. E você vai ver a seguir, nas unidades prisionais de Mato Grosso, as visitas aos presos estão sendo feitas de forma online. Assunto para o próximo bloco. Fique com a gente, eu volto já. O artigo 4º da Constituição de 88 introduz ineditamente os princípios a reger o Brasil no âmbito internacional. Nele estão preocupações do passado, como a independência nacional ou a vocação pacifista da nossa República. Mas a isso se soma uma vocação cosmopolita, multilateralista e humanista, com a prevalência de direitos humanos, repúdio ao racismo e a ênfase à cooperação internacional para o progresso da humanidade. A vacinação da população carcerária contra a Covid-19 varia de 0% a 95% nos estados. Os dados fazem parte de um monitoramento feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Desde o começo da pandemia, em 2020, foram registrados nos presídios e no sistema socioeducativo quase 99 mil casos de Covid-19, segundo o monitoramento do Conselho Nacional de Justiça. Já o número de mortos pela doença é de 97 pessoas, todas servidoras do sistema prisional.
Já sobre vacinação, o levantamento revela que varia de 0% até 95% o número de detentos imunizados, dependendo do estado. Os que mais vacinaram foram Santa Catarina, 95%, Amapá, 81,1%, Paraná, 77,6%, Rio de Janeiro, 68,4% e Goiás, 45,3%. Já os estados que não vacinaram a população carcerária são Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Piauí, Roraima e Tocantins. O monitoramento do CNJ é feito com base dos dados apresentados pelas autoridades locais e fazem parte do programa Fazendo Justiça, parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje inspeções ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, a penitenciária Laércio da Costa Pelegrino e a cadeia pública Jorge Santana, no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. A visita da comitiva faz parte de uma série de ações definidas pelo CNJ para auxiliar o Estado brasileiro a atender às medidas provisórias que a Corte Interamericana determinou nos últimos anos ao país em função das violações aos direitos humanos comprovadas nas unidades prisionais e em unidades de internação de adolescentes. Bom, e falando em direitos e garantias fundamentais dos presos, direitos humanos, olha só que iniciativa interessante do Poder Judiciário que vem contribuindo para diminuir as distâncias e a saudade nesse período de pandemia. Nas unidades prisionais, as visitas estão sendo feitas de forma online lá em Mato Grosso, o que significa mais segurança a todos. Com a pandemia da Covid-19, as videochamadas tornaram-se bem mais comuns no dia a dia, aproximando as pessoas. E aqui em Mato Grosso, as visitas nas unidades prisionais ganharam um novo formato. É que os mais de 11 mil recuperandos passaram a ter as visitas de forma virtual, para assim diminuir a saudade dos familiares. E a avó melhorou? Das 47 unidades prisionais no estado, 46 adotaram a videochamada, que começaram em abril de 2020. Só no Centro de Ressocialização de Cuiabá, são 773 recuperandos usando a tecnologia. É importante porque nós estamos entrando em contato com a nossa família. Cada dia o nosso elo familiar ele nos une. E sem a videochamada, nós podemos dizer que nós ficamos sem chão. Por quê? Porque a nossa família é tudo para nós. Independentemente do erro que nós cometemos na sociedade, estamos aqui pagando por aquilo que nós cometemos, mas estamos reconstruindo. Sem essa oportunidade de poder vê-los, pela videoconferência, a visita online, seria mais doloroso, seria mais difícil, pensando melhor, quase que impossível da gente suportar a distância da nossa família, sem notícias, sem poder ouvir a voz, sem poder ver. Entre as ações do Judiciário estão as doações de tablets e computadores. E os encontros virtuais são acompanhados por servidores das unidades. Diante da pandemia do Covid-19, 2 problemas vieram à tona aos olhos do Poder Judiciário. O primeiro, como evitar que a pessoa contaminada entrasse dentro do sistema penitenciário e lá alastrasse a doença. E outra, como aplacar a dor da saudade, tanto nos recuperandos, nas pessoas privadas de liberdade que estão no sistema penitenciário, quanto aos familiares. Daí, o Poder Judiciário adquiriu computadores para que facilitasse o contato da pessoa que está encarcerada com o seu familiar. Com isso, ajudou muito a questão psicológica, a questão da dignidade da pessoa humana, a questão do direito à personalidade dos recuperandos com seus familiares. E-mails e cartas também encurtam a distância entre recuperandos e familiares. Quero te dizer que te amo como nunca amei ninguém. Quero que você saiba que é muito especial para mim. Quero sempre te amar.
Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu converso agora, vamos ouvir novamente o juiz da 2ª Vara de Execuções Penais, Dr. Geraldo Fidelis, que também é o coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, doutor Geraldo. Boa tarde, Rafaela. Tudo bom? Interessante, tudo bom? Bom falar sobre esse assunto. É sempre bom a gente esclarecer para quem nos acompanha que nós estamos falando de direitos e garantias, direitos humanos, e o que vai de encontro também à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como é que o senhor pode traduzir para a gente esse balanço aí de um ano desse trabalho tão bacana que vem sendo desenvolvido? Mais de um ano, né, doutor Geraldo? Começaram em abril do ano passado. Exatamente, 1 ano e 4 meses já, de pandemia, né? Uhum. Quem trabalha na área, no sistema penitenciário, sabe que, eventualmente, uma paralisação do sistema, uma greve, com uma semana, a tensão começa a aumentar. Com 2 semanas, já falam de rebelião. Imagina 1 ano e 4 meses, então, sem acesso à parte externa, nem ninguém entrar do lado externo para dentro. E nós conseguimos buscar contornar o problema. O Poder Judiciário adquiriu tablets, computadores, o Poder Executivo, através da Secretaria de Admissão Penitenciária, aumentou a capacidade de internet para que esse contato houvesse, através dos familiares, como eu falei na entrevista, aplacando a dor da saudade, diminuindo essa distância e também evitando o caminhar da doença, o acesso do vírus dentro da unidade penitenciária. Quer dizer, é bom para todo mundo, né? Todos os atores envolvidos, os servidores da justiça, aquelas pessoas que estão privadas de liberdade cumprindo a sua pena, a sociedade também, é uma forma também de manter o vírus longe, evitar essa transição, essa circulação, né? Exato. Essa visão nossa atual realmente é necessária, mas vai ficar muito para o futuro também, depois, graças a Deus, que vai passar a pandemia. Por exemplo, aqui as distâncias de Mato Grosso são muito grandes, vai acabar, por exemplo, os translados, a necessidade de escolta policial através do agente penitenciário para outras cidades. Isso vai diminuir, vai implicar em diminuição do custo, inclusive da economia do erário público, na verdade, né? São muitas vantagens, além da segurança também da sociedade. Agora, e as famílias que não têm acesso à internet? Aqui acontece o seguinte, tanto o Conselho da Comunidade faz acesso a essa família, como a OAB, como a Defensoria Pública, e, eventualmente, se nada acontecer, através de cartas, de outros meios que a criatividade permitir, mas deve sempre manter esse contato familiar com a pessoa privada de liberdade. Doutor Geraldo, como é que foi a receptividade a essa instalação? Eles gostaram muito, é verdade, e querem mais espaço, mas de 11.400 presos em Mato Grosso todo, nós temos que otimizar esse acesso, né? E muitas vezes o tempo fica curto, dependendo da unidade penitenciária. Por isso a necessidade também de já buscar essa vacinação o quanto antes para voltar ao máximo possível à normalidade do que era antes. Uhum. O senhor falou de manutenção, né, dessas visitas online pós esse período excepcional em que estamos vivendo de pandemia. A pandemia vai deixar esse legado, né? A tecnologia auxiliou demais. A gente está falando de economia, de encurtar distâncias. Pode acontecer de, eventualmente, que não é o correto, recuperando, responder apenas longe da família. O correto é ficar perto da família, porque é mais fácil a ressocialização. Mas, eventualmente, uma situação dada, é possível que a família faça essa visita em razão das distâncias. E também do trabalho normal do fórum em si, a realização de audiências, tudo através do sistema que foi idealizado agora. Quantos apenados estão tendo acesso ao programa? Todos os apenados de Mato Grosso, 11.400 pessoas, os recuperantes de Mato Grosso, estão tendo esse acesso. Nossa, muito trabalho árduo, né? Porque conseguir montar essa tecnologia para esse número de presos, né? Sucesso para vocês, que a gente continue usando a tecnologia para encurtar distâncias, matar a saudade e passar informação como nós aqui. A gente está batendo esse papo online e levando informação de qualidade, portas abertas para o senhor sempre aqui na TV Justiça para falar sobre esse e outros projetos.
Obrigado mesmo. E vacinar o quanto antes essas pessoas. Já tem 7.500 pessoas vacinadas em Mato Grosso, de 11.700, dá 65%, para que possamos já buscar esse retorno da visita pessoalmente. Com certeza, doutor Geraldo Fidelis, vacina sim, que a gente avança nesse processo em todo o país. Muito obrigada, boa tarde, até a próxima. Obrigado. E você vai ver a seguir, Supremo Tribunal Federal lança hoje a exposição virtual Espaços, Memórias e Avanços Tecnológicos. Os detalhes em instantes, eu volto já. A Constituição é a lei maior de um Estado soberano e serve de bússola para o comportamento das pessoas físicas e a atuação das pessoas jurídicas que estão no respectivo território. Todas as normas vigentes e autoridades constituídas estão sob seus ditames. Termina hoje o prazo da consulta pública aberta pelo Tribunal Superior Eleitoral para receber opiniões sobre as resoluções do tribunal, como as instruções que tratam das pesquisas eleitorais, fiscalização e auditoria do Sistema Eletrônico de Votação e prestação de contas eleitorais. Para participar, é só se cadastrar no site sle.tse.jus.br. O Supremo Tribunal Federal lança hoje a exposição virtual Espaços, Memórias e Avanços Tecnológicos sobre os fatos marcantes da história da Suprema Corte. A mostra faz parte das comemorações dos 130 anos do STF na era republicana. A exposição é um passeio pela história do Supremo. São fotos, documentos digitalizados e recursos multimídia que mostram em detalhes a trajetória da Corte ao longo dos anos. Sem sair de casa, o visitante terá acesso a verdadeiras galerias de arte virtuais em espaços 3D totalmente realistas. Apresentar uma narrativa institucional que consiga conciliar nesses 130 anos do Supremo na República, primeiramente, os seus espaços, ou seja, as sedes da Corte, explicar o ambiente de deliberação institucional do Supremo Tribunal Federal, que é a atividade por excelência da Corte, que é prestar jurisdição. Então, e temos a Carta de Serviços Digitais, que coloca a Corte como uma Corte Constitucional Digital. A mostra foi dividida em 4 ambientes em ordem cronológica. O usuário, como se estivesse caminhando pelo local, entra nos espaços, se aproxima das obras e clica para saber as informações. Existe ainda a opção de um tour guiado com locução explicativa para deficientes visuais. O público vai ter a chance de ver, por exemplo, a ata de instalação do STF em fevereiro de 1891 e fotos do plenário da antiga sede da Corte no Rio de Janeiro. Outros destaques são os processos manuscritos do século XIX e registros da construção do Supremo em Brasília. Além de fatos marcantes do passado do tribunal, a exposição ainda aborda o momento atual da Corte e os avanços tecnológicos desenvolvidos durante a pandemia. O fortalecimento do STF no ambiente virtual é tão marcante que pode ser considerado um dos pontos fortes da mostra. Tanto em relação aos primeiros movimentos do tribunal, em relação à implementação da internet na Corte, como também a própria ideia de prestação de serviços online. No momento drástico da história do país, que é a pandemia, a Corte consegue prestar um serviço adequado com o ambiente de deliberação virtual, que é o denominado plenário virtual, da repercussão geral da questão constitucional, e as sessões virtuais para todas as classes processuais dos 3 espaços de deliberação da Corte. O plenário da Suprema Corte, a primeira turma e a segunda turma. Essa exposição está maravilhosa, já pode ser acessada lá no site do Supremo. O endereço é stf.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá.